Amém, graças a Deus. Vamos abrir em Lucas 1. Eu vou ter que ler um pouco mais, porque uma coisa dá sentido à outra e a história. Lucas 1, 5. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo oportuno. No 25, e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Você vê que esta história fala de um homem que era sacerdote, de uma mulher que era descendente de um sacerdote também, que foi Arão sacerdote. Então eram pessoas que conheciam a Deus, temiam a Deus, e estavam esperando por uma vitória. Eles oravam por essa vitória. Essa mulher, na condição de estéril, isso a colocava numa situação de humilhação. Na sua época, uma mulher que não gerava filhos, então, era vista com maus olhos, como alguém que não tinha sido abençoada por Deus. A verdade é que a esterilidade era um opróbrio, uma condição de humilhação. Estar na condição de estéril fazia dela uma pessoa, colocava ela numa condição humilhante. Mas ela buscava de Deus a solução. Eles temiam a Deus, amavam a Deus, estavam no templo,
Mas havia ainda, apesar de Deus se agradar deles e estar abençoando a vida deles, havia essa situação que fazia com que a bênção não fosse completa, a vida não estava completa. Eles precisavam daquela mudança. Então, às vezes, uma área da vida da gente, tem várias áreas, nós estamos buscando a Deus, nós estamos invocando a Deus, e nossa vida tem sido cuidada por Deus. Mas chegamos num momento da vida, há uma área da nossa vida que não está frutificando, que está estéril, que eu não estou obtendo resultado. No caso deles, era a impossibilidade de gerar filhos. Cada um, às vezes o financeiro está estéril, o casamento, a saúde. Há um problema ali que precisa ser resolvido. Há uma situação que causa humilhação, que coloca a pessoa numa situação humilhante. Ela está sendo humilhada por causa daquilo, uma dívida, um aperto numa área, alguma coisa impossibilita dela estar vivendo estar numa condição plena. Ela não tem uma vida plena, apesar de estar com Deus, amar a Deus e Deus estar vendo, encontrando justiça nela. Mas ela não está vivendo abundantemente. Era a condição deles, apesar deles ser um sacerdote, dela ser descendente de sacerdote, não estava completa a vida deles. Eles estavam orando por algo, que no caso deles, era o filho. Só que parecia que aquilo estava demorando muito, porque chegou um ponto que eles já haviam envelhecido. E é como se não pudesse mais. Então, minhas orações não foram ouvidas. Que é o que a gente vive aqui. Às vezes há situações que elas se estendem um pouco mais. E dá a ideia de que já passou de hora. A velhice dava essa ideia de que já havia passado de hora. Há coisas na vida da gente que a gente olha e diz, bom, parece que para isso, então, nesse caso eu não fui respondido, Deus não me respondeu. Eles haviam orado muito por aquilo, e por já estarem velhos, então Deus não me respondeu, não vai me responder mais. Bom, eu clamei tanto por isso, durante esse ano, e agora, faltando uma semana para o ano acabar, ou sei lá o quê, já passou de hora para isso acontecer. Já não há mais tempo, estou velho. Não há mais tempo para mim e para Isabel. Nós já envelhecemos. Para alguns, cada um olha de uma maneira. No caso deles, já estamos velhos para gerar um filho. Outros, bom, já passou de hora isso aqui, já passou do tempo. Não há mais tempo. Não tem como isso acontecer. Aí cada um vive suas situações e talvez, por que não estender angústias? Por achar, por se envolver com a situação, então achar que não há mais como havia resposta para aquela oração. Apesar de termos orado tanto, Deus não me respondeu. Quantas pessoas que eu já encontrei, que estavam com essa linha de pensamento, e já estabelecida, como se Deus tivesse ignorado aquela oração, Deus tivesse esquecido dela, tivesse passado batido, Deus não vai me responder, porque se Ele tivesse que me responder, já teria respondido, porque agora já
não há mais tempo para isso. Já passou de hora. Já não há mais como isso acontecer. Então, dá a ideia de que apesar deles terem orado muito por isso, já estavam conformados em não viver isto. Porque isso acontece com algumas pessoas. Elas se entregam às circunstâncias e até se conformam, como que, bom, por certo, não era da vontade de Deus, ou, né, Deus não quis me responder nisso, mas não funciona assim. Deus não se esquece das nossas orações. Deus não deixa uma oração sem resposta. Você tem resposta. Sempre de um jeito ou de outro você vai ter a resposta em relação às suas orações. E aqui, o que eles estavam pedindo não só era da vontade de Deus, como é, como tudo que vai trazer para a sua vida, vai fazer dela, vai te dar condições de viver abundantemente, e certamente está dentro da vontade de Deus para você, que a vontade de Deus é que você tenha saúde mental, emocional, física, espiritual, que você tenha, sim, prosperidade, tenha sua casa própria, tenha seu carro, tenha sua família, tenha seu marido, sua esposa, tenha filhos. A vontade de Deus é que a sua vida profissional seja bem-sucedida, que seus sonhos se realizem. Tudo isso está dentro da vontade de Deus ou está fora? Porque às vezes as pessoas perguntam, será que Deus tem essa vontade, tem esse desejo para mim, que eu tenha a minha casa? Claro que sim. Ele não quer que você pague aluguel. Ele quer que você tenha o seu imóvel. Será que o senhor quer que eu tenha um filho? Esse é o sonho? Você tem um sonho de ter? Sim, eu tenho. Então ele quer. É a vontade dele que a tua vida seja plena. Nada disso está fora da vontade de Deus. Porque há coisas que uma pessoa poderia pedir a Deus, que se não bate com a palavra, sim, é outra coisa. Mas aí é prejudicar alguém, sei lá o quê. São tantos exemplos que não estou interessada em gastar tempo com isso. Tem coisas que não tem nada a ver com a palavra. Então, claro, Deus não vai aprovar uma oração que você não tem respaldo bíblico. Mas quando as coisas estão dentro da vontade de Deus, eu quero a minha família salva, eu quero a minha família liberta, meu filho liberto, eu quero ter sucesso profissional. Você acha que Deus quer você na miséria? Você endividado? É da vontade de Deus que as dívidas sejam pagas, que a tua vida profissional ande. É da vontade de Deus que a sua vida sentimental prospere. E é da vontade de Deus que você tenha sonhos realizados. É da vontade de Deus que você viva uma vida em paz. Deus não quer você doente. E abre tudo que é bênção, tudo que diz respeito à vida. Está em Pedro, ele já nos deu. O que eu preciso para viver uma vida abençoada, e eu tenho que crer nisso, porque tudo, as coisas só podem acontecer pela fé. Então, aqui no caso desse pessoal, ele um sacerdote, para você entender, um sacerdote era um bispo, um pastor, um apóstolo, uma bispa, alguma coisa desse tipo, era o que ele atuava no templo do Senhor, ele trabalhava. E naquele dia o Senhor providenciou. Ele foi sorteado para estar lá. Então Deus providenciou aquele dia que ele estivesse atuando na obra, no templo, e estivesse oferecendo incenso ao Senhor. Que esse incenso funciona como oração. E vem o anjo Gabriel e anuncia boas novas a ele. E dá a resposta de uma oração que vinha sendo feita há muito tempo. Mas que de alguma forma, talvez, ele mesmo sendo sacerdote, ela descendente de sacerdote, gente que temia Deus, tinha permitido aquilo adormecer dentro deles.
Por que as pessoas permitem isso? Porque elas se envolvem com as circunstâncias. Porque elas se envolvem com as coisas que elas estão vendo. E elas acabam definindo uma coisa em função daquilo que elas estão vendo. Eu estou velho, não posso mais ter filhos. Se ele trabalhava ali, ele sabia muito bem, ele era um sacerdote, então ele conhecia mais do que ninguém a história de Abraão. Então algumas pessoas estão cansadas de ouvir a palavra, conhecem a história do Abraão como ele conhecia, que teve um filho com 100 anos, a mulher com 90. Mas quando o anjo anunciou, ele duvidou. E por que ele duvidou? Mesmo sendo um filho de Abraão, conhecendo a história de Abraão, ensinando sobre Abraão, tendo uma esposa descendente de Arão, sendo um sacerdote na casa do Senhor, porque ele estava envolvido com sentidos. Ele estava sendo guiado pelo que ele estava vendo. Estamos velhos. Não há mais possibilidade. Por isso que algumas pessoas, elas poderiam ir muito além. Mas elas param em função daquilo que elas ouvem, que elas veem. Elas se envolvem com o momento delas, com a situação, ou porque eu já pedi tanto a Deus isso aqui, eu orei esse ano todo, eu pedi há tanto tempo isso aqui, e agora já foi. Não é falta de estar no templo, não é falta de estar oferecendo incenso ao Senhor. Não é falta de vir, de fazer parte de uma geração de bênçãos, de gente abençoada, descender de gente abençoada. Quer dizer, tem tudo, mas às vezes falta o principal, a fé. Compreendeu? Sabe quando a pessoa tem tudo? Eu sou sacerdote, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Arão, eu estou no templo, eu trabalho no templo, eu estou atuando no templo, eu ofereço sacrifícios ao Senhor, incenso ao Senhor, eu tenho tudo, mas está me faltando a fé. Eu obedeço aquilo que a palavra está sendo ensinado, e etc e tal, mas para algumas coisas a pessoa para, ela limita, porque ela se envolve com aquilo. Ela não coloca a fé dela naquilo. Onde ela amarra, ela não avança como ela poderia avançar. Ela dá lugar ao medo, à incredulidade. Estava chegando bênção para ele, o Gabriel, e ele teve medo. Você vê como é que são as coisas? Era o Gabriel, o anjo chegando para anunciar boas novas para ele, ele teve medo. O anjo anunciou boas novas para ele, ele duvidou. Por quê? Se ele tinha pedido tanto, falado tanto com Deus sobre o assunto, já? Porque na cabeça dele já tinha passado de hora. Então é isso que você tem que combater na sua vida. Andar por fé, não é andar por vista. Não é ser movido por circunstâncias. Porque quando a gente cede às circunstâncias e ao que estamos vendo, aos sentidos, a nossa fé vai morrendo, o medo vai chegando, o abatimento, nos desfalecemos. E nos privamos do melhor de Deus para nós. E Deus não quer isso para nenhum. Eu creio que o Espírito Santo está dizendo isso. A sua oração foi ouvida. Essa é a frase que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu parei quando eu fui buscar a palavra da noite. Porque nem sempre o que eu abro é o que Deus me dá quando volto. Nós tivemos uma direção na abertura,
E eu buscando de Deus se seria mesmo agora, eu vim aqui e peguei exatamente essa parte, que onde eu peguei a passagem inteira. Não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Não tenha medo, a sua oração foi ouvida, isso tem que entrar no teu espírito. E você não pode ser incrédulo como Zacarias, porque ele acabou ficando mudo até o nascimento do João Batista. E o que o anjo disse foi o quê? Aquilo que o Senhor tem nos prometido, encher a nossa boca de riso, que aquele presente, aquela vitória encheria a vida deles de alegria. E não só seria um motivo de alegria para eles, mas para outras pessoas. Ou seja, aquilo ia se estender para outras pessoas. Outros seriam beneficiados com aquela vitória que Deus daria a eles. Então eu creio que é exatamente isso que Deus está falando. A sua oração foi ouvida e essa bênção que vai chegar para você vai encher a sua vida de alegria e beneficiará, levando alegria a outras pessoas também. Creia nisso, tome posse na tua vida, porque isso é uma liberação de uma profecia poderosa para a tua vida. A sua oração foi ouvida, e eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus. A sua oração foi ouvida e as boas notícias já chegaram, e o Senhor vai trazer essa bênção para você, que vai encher a sua vida de alegria, e outras pessoas se alegrarão também com essa vitória, em nome de Jesus Cristo. Então, com a sua fé totalmente dominada pelo Espírito Santo, pela palavra que o Espírito Santo liberou, eu quero que você levante ao céu e tome posse agora, mais do que pedir. Eu quero que você possua, diga: Espírito Santo, Deus de Israel, eu creio nessa palavra, eu tomo posse dela para a minha vida agora, eu tomo posse dessas boas novas, eu tomo posse agora, Senhor, dessas boas novas. Sei que a minha oração foi ouvida, é hora de você dizer isso: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu quero que você diga isso com convicção: eu sei que a minha oração foi ouvida e que essa vitória encherá a minha vida de alegria, a minha boca de riso. Muitos se alegrarão com a minha vitória. Essa vitória encherá a minha vida de alegria. Ó Deus de Israel, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse desses milagres, eu tomo posse das boas novas, eu tomo posse com o teu povo, meu Deus. Eu tomo posse que a oração do teu povo foi ouvida, a oração da tua igreja foi ouvida, meu Pai, e o Senhor encherá o teu povo de alegria, encherá a vida dessa pessoa de alegria, encherá a vida dela de alegria. Oh meu Deus, essa vitória encherá a vida dela de alegria, e muitos outros se alegrarão em função da vitória dela. Muitos outros serão beneficiados com a vitória dela, meu Deus. Deus de Israel, essa vitória beneficiará muitos e levará alegria a muitos. Eu creio nisso, Deus de Israel. Abençoa o teu povo, Jesus. Abençoa, abençoa nesse dia, Deus de Israel. Eu tomo posse, juntamente com o teu povo, dos grandes milagres, das alegrias, das vitórias, dos livramentos, da promessa, dessa palavra de poder que o Senhor liberou para nós. Eu creio, ó Deus de Israel. Eu creio, Jesus. Eu digo a você, diga ao Espírito Santo com certeza: eu creio, meu Pai. Eu não vou falar como Zacarias, como posso crer. Eu vou dizer: eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio, Espírito de vida. Eu creio que a minha oração foi ouvida. E eu creio que o Senhor está enchendo a minha vida de alegria. Eu creio, meu Pai, que essa vitória encherá outros de alegria. Muitos se alegrarão com essa vitória que o Senhor entregou para mim hoje. Eu creio, eu sei que o Senhor me abençoou nesse dia, Deus de Israel. Eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor te abençoou nesse jejum. Eu sei. É um grande desafio
Você está aqui. Para muitas pessoas isso aqui já é até loucura, porque amanhã é véspera de Natal, quarta é Natal. O mundo não trabalha dessa maneira, o mundo não tem essa cabeça. E eu posso ver essa quantidade de pessoas aqui, ainda firmes no propósito, buscando a Deus, mostrando fidelidade, sinceridade, lealdade para com Deus, e viver. E tenho certeza, essa atitude está levando você a viver milagres. Deus libera para nós uma palavra poderosa. Eu sei que o seu João já foi entregue, o João Batista da tua vida, a vitória que ainda que pareça tardio, o Senhor trouxe para você, ainda que parecendo aos olhos humanos já tarde demais, o Senhor responde a sua oração. Ó Deus de Israel, eu tomo posse e creio, eu possuo, meu Deus, e abençoo o teu povo, porque eu sei que o Senhor está abençoando com poder, com milagres surpreendentes, para a glória do teu nome, Senhor amado. Eu determino assim e digo: possua na tua vida, porque Deus não falha quando nós usamos a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, eu te louvo e agradeço por mais esse dia de poder, por todas as vitórias do teu povo, por todos os milagres, por todas as respostas, por todas as mudanças. Eu agradeço, meu Deus, porque o Senhor derrama sobre o teu povo a tua glória. Ontem o Senhor ainda dizia para nós, na tua palavra: se creres, não tenho dito, se creres verás a glória de Deus. Eu não tenho dito para você, ainda que seja morto de 4 dias viverá. Eu não tenho falado isso para você, que ainda que esteja morto viverá. Se creres verás a glória de Deus. Eu não tenho falado para você. Então, Deus, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que me amas, que amo o teu povo. Eu sei que está na nossa vida. Eu sei, Senhor, que aqui para Zacarias e a Isabel já era tarde demais, mas chegou o dia da resposta, e aquela vitória, Senhor, veio com a garantia de muita alegria, de muitas alegrias e milagres ainda maiores. Deus de Israel, eu te louvo e agradeço por tudo, Jesus. Obrigada por esse 5º jejum, obrigada por esse trabalho, obrigado por esse dia de bênção, obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui para vencer. Muito obrigada pela mensagem, a palavra, pelo teu cuidado para conosco. Eu te glorifico junto com o teu povo, meu Deus, porque a tua fidelidade é eterna. Em nome de Jesus, a tua mão estendida para aquela direção, também agradeça que lá a tua vitória já chegou. Diga: eu tomo posse, meu Deus, que lá naquele lugar, naquela situação, naquela questão, a minha vitória já foi determinada e materializada, concretizada. Eu creio, Senhor, que a minha vitória já está lá. Eu creio, meu Deus, que os meus já foram abençoados, salvos, libertos, restaurados. Eu creio no meu milagre, eu creio nessa definição, eu creio na solução dessa questão, eu creio nessa honra, eu creio na tua fidelidade para comigo, e eu agradeço ao Senhor, meu Deus, que naquele lugar o Senhor fez a obra para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vamos fazer a oração da concordância, vamos dar as mãos com muita fé e confiança no Senhor. Meu Deus, meu querido Pai, neste momento todos juntos, na mesma fé, no mesmo Espírito, nós concordamos com todas as orações que foram feitas durante todo esse dia, todos os clamores que foram realizados durante todo esse dia. Eu agradeço, meu Deus, e eu concordo, meu Deus, com todas essas vitórias,
todos esses livramentos e mudanças, eu ligo aqui na terra todas essas vitórias, para que sejam ligadas no céu, e desligo aqui na terra tudo que estava assombrando, perturbando, entristecendo a vida dessa pessoa, para que sejam desligados no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.